Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas e amigos internautas inscritos no nosso canal. Eu quero deixar aqui os agradecimentos de antemão. O nosso canal cresceu essa semana com a nova forma de edição e acredito que a partir de agora a gente vai fazer vídeos mais interativos. E já de antemão já agradeço pela participação e peço que vocês indiquem, né? O nosso canal ele vive de indicações. E a proposta da gente é fazer, com o nome do canal, o Enfoco, trazer o foco da semana para que a gente possa criar um conteúdo mais interessante. Essa semana eu quero falar sobre, deixar uma pergunta para que a gente possa refletir, o Brasil merece a incerteza do crescimento? Esse é o tema que eu quero trazer hoje, para que a gente possa falar e tratar esse assunto à luz da Constituição Federal, que houve uns rumores essa semana, passeatas pelo Brasil, perguntando se o artigo 142 da Constituição brasileira, dizendo que o presidente da República poderia dar um golpe militar e assumir e fechar o Congresso. Isso gera muita repercussão e eu gostaria de explicar um pouco sobre se isso é possível ou não. E para isso eu fui buscar nas fontes, fui buscar juristas renomados como Ives Gandra e traduzir isso na linguagem mais simples, menos juridiquês, para que você possa compreender o movimento político que está acontecendo num tempo tão difícil como a gente está vivendo, que é o tempo da pandemia. Então, focado no assunto, o foco hoje é o artigo 142 da Constituição. Eu gostaria de poder traduzir esse artigo, que ele tem três partes, vamos chamar assim. O artigo ele diz, vou ler o artigo na sua totalidade, que diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e a ordem. Bem, o artigo, ele diz que, bem claro, quem governa o Brasil é o Presidente da República. Então entenda-se que só se usa da força política do Presidente da República quando o artigo ele coloca três posições: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes. É quando se entende a diferença do que estão colocando aí acerca de o presidente da República vir fechar o Congresso. É impossível. Quando ele diz defesa da pátria no artigo 142, significa que, por exemplo, uma nação vem atacar o Brasil. Vamos dizer que a China, ou Paraguai, qualquer outro país desse, viesse atacar a nossa nação. Aí o presidente tem a autoridade de chamar as Forças Armadas para garantir a defesa da pátria. Esse é o primeiro ponto do artigo 142, que hoje é o foco do debate. Nesse momento, o presidente da República chama as Forças Armadas e vai travar uma guerra aí, a fim de garantir a defesa da nossa pátria. O segundo momento seria a defesa dos poderes constitucionais. Ou seja, se adviesse algum problema de ordem constitucional, cabe às três forças resolver tudo em função da Constituição. E o que melhor se encaixa quando as pessoas querem colocar aí nos meios a questão da garantia da lei e da ordem. Isso é o motivo que eu quero começar a tratar com você no canal. O que significa isso? Quando ele fala lei e a ordem, significa tão somente só estabelecer a ordem no que foi desordenado. Ives Gandra coloca uma coisa aqui interessante no exemplo dele, como se, por exemplo, o Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado, estabelecesse uma lei
e essa lei fosse colocada em prática. E quando ela for colocada em prática, alguém levanta uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que vai decretar ou não inconstitucional aquele tema. E aí o STF, que é o guardador da lei, ele vai fazer isso. Ele vai suspender a eficácia dessa lei. Quando ele faz isso, automaticamente essa lei ela perde a sua validade, a sua autoridade, vamos chamar enquanto lei. E aí o STF edita um complemento para que aquela lei não fique sem a sua real aplicação. E aí começa aquela questão, o STF está criando leis. E a gente escuta muito hoje aí dizer, o STF está legislando, os ministros estão fazendo lei, os ministros do STF, e por aí sai. E aí começa uma confusão no mundo jurídico, onde as pessoas que vieram para construir a lei, elas são do povo, elas vêm do povo. O que significa isso? Você que está aí vivendo do lado, a gente vai passar pelos períodos eleitorais, agora próximo vai chegar a eleição para prefeito e vereador. E é nessa linha aí, para o prefeito e vereador, que a gente vai votar e vai nomear e eleger aqueles que vão representar o povo. E a Constituição ela é feita para o povo. Essa é a ideia da Constituição. É que esses poderes não fiquem absolutos. Então, quando um deputado está lá na Câmara dos Deputados, ele está para fazer leis. Leis que sejam de interesse da nossa nação, do nosso povo. Essa lei é revisada, vamos falar assim, de uma forma mais simples de entender, e o Senado vai validar ela, vai votar ela. E depois que isso acontece, o presidente da República promulga ela. Aí a lei começa a valer. Então imagine que o STF tem as demandas do mundo jurídico para compor, seja de ações que comecem no primeiro grau, vão para o tribunal no segundo grau e depois vão para o STF para ser apreciadas as questões de ordens jurídicas travadas entre partes, advogados, promotores, e ela sobe para que seja submetida ao crivo do STF, ok? Então, o STF ele é o guardião da Constituição. Ele vai ali fazer a avaliação daquele caso em concreto. Bem, como o STF tem a função de ser o guardião da Constituição, e aquela lei que acabei de falar chegou ao ministro para ele avaliar, ele vai definir se aquela lei, se aquela posição do juiz de primeiro grau, do desembargador, chegou lá e ela vai ser válida ou não. É a palavra final, quando se fala de lei. O que é que está acontecendo hoje? E aí fica essa coisa do artigo 142, o presidente tem que fechar o Congresso e tal. Isso não pode ser feito, porque nesse momento aí, a gente olhando com o olho político, não mais com o olho jurídico, quando se promove, por exemplo, o presidente avocasse o artigo 142 para parar esse conflito de, por exemplo, o presidente deve fazer isso, o presidente não pode fazer aquilo, o partido entra com a ação para colocar o impeachment no presidente, o partido contrário faz uma ação para isso, enfim. Essa guerra, ela não é mais jurídica, ela passa a ser uma guerra política. E não adianta fugir da realidade que todos nós somos seres políticos. Você faz a política no meio da sua casa, dos seus amigos, do futebol, em todos os lados travamos conversa. Esse tempo de pandemia, onde estamos todos confinados, observe que, politicamente falando, a gente quebrou uma cadeia política, pois não podemos mais sair para conversar e colocar o nosso ponto de vista em determinados assuntos. E esse fechamento da ideia deixa a essência do ser político por água abaixo. Então, o que é que acontece? Como todos somos políticos, de forma e essência, começa agora a acontecer um movimento político, puramente político. O presidente sendo conclamado pelo povo, que votou e que o elegeu, a colocar em prática o artigo 142 para fechar o Congresso, porque o Congresso não está pactuando com as ideias do presidente por ser a maioria de oposição. Da outra banda, a gente encontra
o STF, que é o guardião da Constituição, meio que colocado em xeque se aquela camada eleita naquele momento, os políticos contrários ao do presidente da República, coloca em xeque a fidelidade à Constituição perante o STF. E aí, se você parar para observar o que diz o artigo, quando fala do artigo 142, o último trecho, a lei e a ordem, isso é a forma de você entender que caberia apenas, não somente o Congresso, repor a lei e a ordem, e não romper com a lei e a ordem. Essa palavra é que a gente deixa aí em evidência, romper e repor, é que faz toda a diferença quando você interpreta o artigo 142, que vai fazer a diferença na interpretação das pessoas, que vai fazer a diferença nesses movimentos de rua, que vai fazer a diferença para aqueles que não tiveram ou não conseguem entender como funciona tudo isso. Tem gente que está assistindo agora no meu canal e vai dizer: caramba, eu não sabia, nunca tinha percebido isso. O movimento político, ele é muito... nós somos muito dependentes dele, porque no movimento político é quem vai reger as nossas vidas. Eu costumo dizer o seguinte: você não gosta de política, não tem problema, começa a gostar, porque ela vai fazer o movimento da sua vida. É um movimento político que faz a lei, é um movimento político que rege o nosso futuro, é um movimento político que diz que é um decreto, que temos que estar fechado, temos que estar confinado, é um movimento político que diz que temos que ir para a rua, temos que trabalhar, que o vírus funciona, que o vírus não funciona, que o vírus vai matar, que as pessoas não vão ter que trabalhar. Tudo isso está na seara do mundo político. E aí a gente agora está vivendo um tempo de pandemia e o tema é: o Brasil merece enfrentar a incerteza do crescimento? Porque vejam bem, se a gente começar com esses movimentos de fecha tudo e começa essa bagunça e começa terror, a economia trava. Quando a economia trava, ela vai olhar para a política, ela vai olhar para dizer: eu tenho capital para investir. E aí eu deixo o desafio para vocês comentarem no canal. Quem de vocês quer investir hoje na Venezuela? Um país rico, um país poderoso, dono de petróleo, mas o ser político que lá funciona deixou a Venezuela chegar no mar de lama que ela está. Porque nenhum capital, ninguém do dinheiro vai colocar dinheiro em investimento num país onde não existe democracia e não existe consciência de que temos que trabalhar para o crescimento do país. O que passa na Venezuela é que a Venezuela agora tem um dono. E aí fica difícil. Se você não agrada aquele dono, você fica perdido. O que eu vejo, como aí é minha opinião, é que o presidente tem uma vontade de governar e as pessoas têm uma vontade diferente da dele, da forma de fazer o governo. Então a gente tem um governo que pensa de um jeito e o lado contrário pensando de outro, dizendo: só aceito a posição se negociarmos. E agora o presidente se viu na situação de começar a essas negociações, que tanto estavam pedindo como político. Porém, quando ele começou a negociar, agora estão dizendo: tá vendo? Você disse que não fazia e agora está fazendo. E isso, gente, é muito ruim, porque o Brasil vai sentir esse impacto. E aí eu volto à pergunta: será que o Brasil merece a incerteza do crescimento? O artigo 142 diz: jamais para romper. A lei é clara. O artigo 142 diz que pode se chamar a Marinha, o Exército, a Aeronáutica para repor a lei e a ordem. Trazer de volta aquilo que quebrou. Como eu dei no começo do vídeo, exemplo, é feita uma lei, essa lei não é entendida que ela é inconstitucional, o STF derruba, e quando o STF derruba a validade dessa lei, ele legisla, ele traz uma lei nova que não foi feita por nenhum deputado, e sim por um comando judicial. Aí invade a obrigação, o papel de quem é para fazer a lei, no caso os deputados ou os senadores. E aí quando o STF vai lá, essa ordem se perde, ela bagunça. E aí com essa bagunça construída, ficamos ingovernáveis. E aí é onde entra a questão do Marinha, Exército, Aeronáutica, entrar e estabelecer a ordem. E não
quebrar o Congresso, fechar tudo e agora passa a ser o militar mandando, como muitos colocam. E, cara, isso prejudica muito o nosso país. Muito, porque quem está lá fora fica vendo um Brasil que não quer crescer. E por mais técnico que seja o corpo que ajude ao presidente, por mais boa vontade que tenha os empreendedores, se a gente não entender que temos que trabalhar em função de um Brasil para crescer, perde todo mundo. Perde de direita, perde de esquerda, todos perdem. E aí vamos nos tornar uma nação pobre. E quando a gente tem uma nação pobre, a gente tem os efeitos dessa pobreza. E aí vem à luz de novo a política levantando várias perspectivas para a eleição, que vou fazer, que vamos tirar essa situação, que vamos dar uma viravolta no Brasil, mas tudo roda em suma o ser político com o ser jurídico. Então eu queria finalizar o vídeo para não ficar muito comprido e o tema carece aí de muito tempo. Até vou tentar convidar algum amigo para que a gente possa fazer aí junto um debate para enriquecer o canal. Hoje estamos vivendo o tempo da internet, mais do que nunca. Hoje as audiências vão ser feitas por WhatsApp. Hoje as vendas são feitas pela internet. Eu acho que o canal vai ter uma grande fase pela frente aí agora, porque a internet vai ser a onda do momento. Vamos surfar agora, aprender a mexer nos telefones. Eles agora vão ser os substitutos das televisões. E esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. E eu vejo aí canais com 4 milhões, 5 milhões, 20 milhões de pessoas. Significa que as pessoas estão carentes de conhecimento. E a proposta aqui do canal é trazer conhecimento explicativo. E não conhecimento com base de partido político ou de qualquer coisa. A proposta da gente é trazer a política sem política. Trazer o conceito sem o conceito político. É trazer a realidade do que a gente entende no foco. Trazendo o foco para que a gente possa entender o que é cada coisa que é a proposta do canal. Então, arrematando para fechar, o artigo 142 da Constituição Federal, ele não autoriza o presidente a fazer nenhum golpe militar. Não autoriza ao presidente a fazer nenhum movimento que seja de derrubar os congressistas e os deputados. E muito menos o STF. Então, a ideia da Constituição do artigo 142 é repor a ordem. E repor a ordem não é romper com a ordem. Acredito que deixei claro sobre o tema e agradeço. Se gostou, curtiu aí, dê o like, indique para o meu canal para que a gente possa crescer e eu trazer muito mais material. Muitas coisas novas vêm por aí. Agradeço por hoje e até mais.